Vamos meditar desta vez na carta do apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. O apóstolo começa dizendo o seguinte: esta é uma palavra fiel. Essa palavra fiel que o apóstolo Paulo está se referindo é o que ele vai dizer adiante, mas também nós podemos aplicar a toda a Escritura Sagrada. A mensagem da palavra de Deus, a mensagem que ele vai trazer do Evangelho é uma palavra fiel, uma palavra verdadeira, porque é uma palavra de Deus, é uma mensagem de Deus. Portanto, é uma palavra fiel. E como toda palavra que é fiel, ela é digna de toda a aceitação. Ela pode e deve ser aceita, crida, porque é uma palavra verdadeira, é uma palavra fiel. Mas qual é essa palavra? O resumo de toda a palavra de Deus, a intenção de toda a Bíblia Sagrada é transmitir esta mensagem que o apóstolo Paulo vai passar através desse texto. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo. Essa é a grande mensagem bíblica. Cristo Jesus veio ao mundo. Por que é tão importante o fato de Cristo Jesus ter vindo ao mundo? Por quem veio Cristo Jesus? Algumas pessoas podem dizer, mas não está escrito ao contrário, o nome dele não é Jesus Cristo, porque Cristo Jesus? É que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a função de Jesus. Cristo significa Messias. Então, Jesus Cristo quer dizer Jesus, o Messias. Então, a Bíblia também chama Messias Jesus. O nome dele é Jesus. O cargo dele, a função dele é o Messias. Então, o Messias Jesus veio ao mundo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, a palavra de Deus nos revela, ele é o próprio Deus. O próprio Deus que veio em forma humana a esse mundo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Deus, ele existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus Cristo é a segunda pessoa. Então, Jesus Cristo é Deus que se tornou homem. Por isso a importância do fato dele ter vindo ao mundo. Jesus Cristo, então, veio a esse mundo. Significa que Deus veio a esse mundo de forma pessoal e como um ser humano. Esse é o evento mais maravilhoso que aconteceu na história humana. É o Natal, a encarnação de Deus, o nascimento do Filho de Deus, da Virgem Maria, vindo a esse mundo. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, e quando uma pessoa importante vai a algum lugar, ela não vai em vão. Então, Jesus Cristo veio a esse mundo. Qual o objetivo de Jesus Cristo vir a esse mundo? Diz a palavra que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. É isso que ele veio fazer, salvar os pecadores. Primeira forma que a Bíblia chama os seres humanos, os pecadores, porque ela não distingue entre pecadores e não pecadores. A Bíblia diz que todos os seres humanos são pecadores. Todos eles, todos nós somos pecadores, pessoas que desobedecem a Deus, que violam a lei de Deus, que são rebeldes contra Deus. E esses pecadores, diz a palavra de Deus, eles precisam ser salvos, eles precisam de salvação. É a maior necessidade do ser humano, é a salvação. Então Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E como é que ele salva os pecadores? Ele salva os pecadores através da sua cruz. Isso é,
Ele salva os pecadores por ter morrido no lugar deles naquela cruz, por ter pago o preço do pecado naquela cruz. Jesus Cristo veio ao mundo morrer pelos pecadores, receber a ira de Deus. Ele recebeu no lugar dos pecadores, ele recebeu o castigo, como diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz. Por meio do seu sangue, ele reconcilia o homem com Deus. Ele foi castigado, punido, para que nós possamos ser absolvidos. Então, assim, ele salva os pecadores. De nenhuma outra forma. Ele salva através da sua morte, do seu sangue derramado, do seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Agora, há uma necessidade para que os pecadores sejam salvos. Que tipo de pecadores ele veio salvar? Ele veio oferecer a salvação a todos os pecadores, mas quais pecadores ele realmente salva? Aqui nós temos a dica. Jesus Cristo veio ao mundo, confessa o apóstolo Paulo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo diz: eu sou o principal pecador. Lembrando que o apóstolo Paulo era um dos homens mais santos que vivia neste mundo e que já viveram neste mundo. E ele não disse eu fui um pecador, mas ele disse eu sou um pecador. E não só um pecador, mas eu sou o principal pecador. Então é necessário que para que você seja salvo, é necessário que você reconheça que é pecador e um grande pecador. Você precisa reconhecer a sua necessidade. Você precisa ver que você é um pecador para que realmente Jesus Cristo venha salvá-lo. Até hoje você não obteve salvação porque você não se viu como um pecador. Veja nesse momento, saiba nesse momento que você não é só um pecador, você é um grande pecador. Você é o principal pecador. Reconheça isso, assim como eu reconheci, assim como todo cristão verdadeiro reconheceu. Reconheça que você é um pecador indigno, que merece a condenação de Deus, mas que Cristo Jesus veio a esse mundo para te salvar, para morrer no seu lugar. E então, peça a Ele que te salve. Receba Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Creia no sangue que Jesus Cristo derramou naquela cruz e você será salvo por Jesus Cristo para todo sempre. Amém.